Olá, Carol. Começar agora aqui fazendo a verificação das suas unidades, fazendo uma revisão da 6, da unidade 7, que são as medições, e da unidade 8, que são referente aos indicadores. Começando aqui, eu quero apresentar os requisitos da unidade 6, apenas para mostrar que a única coisa que eu encontrei aqui que não foi de conforme foi que, assim, é mais uma observação, não é nada que uma coisa que o caderno ele indica, certo? Que eu não vi você apresentando lá, mas era que através da aba Properties da Performance Input, você pode utilizar para indicar como serão feitas as medições e os campos que eles devem ser preenchidos, certo? Vou tentar mostrar ele aqui no caderno, na unidade 6. Ele é próximo daqui do áudio que tem até para isso aqui. Ele indica aqui que você pode usar justamente para indicar quais são esses campos que você está editando, certo? Que no caso você não como planejadora, você como pessoa que está medindo, certo? Informando os dados, como eles vão ser medidos e as alterações que devem ser preenchidas, certo? No seu arquivo de medição. Então esse foi a única parte que eu consegui ver aqui que não está de conforme. Indo agora para a unidade 7, aqui a gente vai ter algumas coisas relacionadas a medições. Vou abrir aqui seu arquivo. Estava aberto o oitavo. Começando da medição 1. Certo? Então, aqui a gente vai ver a sua medição. Cadê? Performance. No caso aqui eu tenho uma observação a fazer apenas na data que você escolheu. Que eu percebi aqui que ela está indicando do dia 1º do 4, das 8 horas da manhã, até o dia 3, às 8 da manhã. E no caso, a ideia aqui, indo para abril, é que essa data utilizada ela fosse do dia 1º ao fim de domingo, né? Certo? A gente contabiliza essa como a primeira semana, justamente para começar a ser de segunda a domingo sempre, né? No caso, como já começa numa sexta, que acontece sexta, sábado e domingo. E esse domingo ele está contabilizando só pela manhã, certo? Sendo que o nosso horário de trabalho ele foi definido das 8 às 14, certo? Mesmo não tendo talvez alguma atividade acontecendo nesse horário, depois das 8 às 16, caso ocorra alguma hora extra, não sei, deveria ser contabilizado neste plano de trabalho, entendeu? Então esse intervalo de tempo deveria ser do dia 1º do 8 ao 3 das 16 horas, certo? E por que eu estou falando isso? Porque isso aqui vai acabar influenciando nas próximas medições. Eu conferi aqui os dados, eles estão todos corretos. Medição, na primeira na verdade não tem alteração, né? Indo agora para a segunda, verificando aqui, performance. Agora verificando aqui, a gente percebe que você já pegou dia 4, meia-noite, entendeu? Então aqui o ideal seria que você pegasse do dia 3 às 18 horas, certo? Para que não houvesse intervalo entre uma medição e a outra. Então seria do dia 3 das 16 horas, certo? Até... Eu vou ter que olhar aqui de novo porque eu não vou lembrar de cabeça a data. Mas seria a segunda semana, então dia 4 a 10, está correto, dia 10, às 4 horas, como você fez. Então aqui você acabou aplicando o limite de domingo corretamente, mas no anterior você não fez, e aqui o limite de baixo, né, no caso de começo do plano de trabalho, ele não ficou correto. Não correto, mas você poderia ter usado... o seu plano de trabalho ele não pode ter intervalos entre uma medição e outra, certo? Eles, mesmo que não ocorram atividades, eles devem ser capazes de medir o feito, né?
naquele período. Então, desse modo, fica parecendo que não é possível medir caso ocorra alguma atividade nesse período. Olhando agora aqui essa segunda medição, né, os dados que você preencheu, eu consegui perceber duas coisas. Primeiro foi esse do horário, que eu já comentei, e a outra foi que o valor do custo consumido aqui, ele é utilizado como 60 mil, certo? O que aconteceu é que eu percebi que aqui esse 450, quando você altera primeiro os 60 mil, eu acho que ele estava 420, e quando você altera esse valor aqui da água consumida, ele altera o valor de novo. Então o que eu acho que aconteceu? Você alterou ele aqui para 60 mil como no vídeo, certo? Ele altera. Aí depois ele vai para o consumo da água, para água consumida. Perdão. E quando ele altera essa água consumida para 450, ele volta esse valor para 59.470. Então você deveria ter alterado ele novamente para 60 mil, certo? Opa, botei 600. 60 mil. E aí ele ficaria agora aqui com a água consumida e o custo do consumido em 60 mil, certo? Então essa daqui foi a única coisa que eu vi que não está conforme o vídeo, certo? Indo agora para a terceira medição. Aqui, terceira. São três. Performance. Aí agora está aparecendo. Não sei o que aconteceu antes que não estava mostrando. Na medição 3. Tá. Uma coisa que é bom já ir avisando, que eu percebi que tem nesse inclusive. É o que? Você não identificou aqui a imagem e a moral da equipe, certo? Tem um campo aqui que é consumido e tem um campo normal. Esse consumido a gente não vai utilizar, certo? Só o campo normal. E o responsável, caso ocorra alguma coisa, né? Então, por que isso é importante? Justamente porque depois você vai usar uma tabela de desempenho que vai contabilizar não, mas ela vai ser desenvolvida a partir destes dados, certo? Então, para cada medição é importante que ocorra esse preenchimento. Então aqui já é um modelo onde está tipo zerado e, bom, se está tão ruim ou se não é um dado, deveria ter sido informado aqui, certo? Numa notificação. Então o fato é que não contabilizou como deveria. E isso vai afetar mais para frente numa outra etapa. Aqui na medição 3, eu tenho uma coisa para falar justamente sobre o horário. Certo? Que está indo de horário dia 11 de meia-noite às 17 às 4 horas. Então essa meia-noite aqui ela complica porque o intervalo que você está pegando aí ele não está sendo compatível, certo? Caso ocorra alguma atividade entre o dia anterior, que eu acho que você foi até 16, até essa meia-noite aqui, ela não vai contabilizar. Deixa eu ver aqui. Outra coisa é o campo de... Cadê? O campo de consumido, o custo. Mais pra cá. É que esse campo aqui, novamente, creio eu que você acabou alterando aqui algum campo e depois ele alterou, mas a ideia é que aqui seja de 65 mil, certo? Deixa eu ver, eu tinha pegado umas imagens justamente para mostrar, agora eu não sei, essa é a medição 3. Opa, risquei. Mas sim, aqui ó, 60 mil é o valor indicado. Espero que tá meio embaçado, certo? Mas é um print do vídeo do YouTube, inclusive, que eu só peguei porque ficaria mais fácil de mostrar aqui o tempo do vídeo, certo? E o valor. Então aqui seria 60 mil, perdão. Eu vou até dar um Ctrl Z aqui para ver qual que estava antes. Tá 69, então seria 60 mil. O que pode ter acontecido é que você alterou algum valor ali posterior que contabilizou novamente aqui depois e acabou fazendo essa mudança no valor, certo? Mas como aqui essa parte de medição, ela não deve ser baseada, ela deve ser baseada no que foi produzido, né? E não no que foi planejado. Então a indicação deveria ser de 60 mil, certo? Os outros valores eles estão conformes. Indo agora para a medição 4. Medição 4 seria 1003.
Vendo aqui o Performance Input. Aqui nós já temos mais dados para analisar, certo? Vamos tirar essa supervisão aqui para ficar mais fácil. Aqui na medição 4, novamente o período, o intervalo que você usou está de meia-noite, certo? Inclusive no vídeo ele identifica, sempre utilizando das 8, das 16 do dia anterior às 16 do último dia, no caso. Justamente para ele quebrar ele não ter esse intervalo entre uma medição e outra de tempo, certo? Tá. Na medição 4, certo. Aqui na medição 4, a única coisa que eu tenho que falar é que a grama, ela teve uma... Cadê? Cadê? Eu acho que eu até peguei a imagem. Não, a imagem é sobre o gráfico que eu ia falar. Mas é que ela teve um consumo de água, ela deveria ter tido um consumo de água de 100. E aqui você contabilizou só 50, certo? Então aqui ficou 50 e abrindo aqui o vídeo até para poder conferir melhor. Medição 4. A medição 4 então é que ele altera mais pro finalzinho do vídeo. Salva. Vamos aqui. Opa, meio alto, né? Baixa produtividade. Vou melhorar aqui. Reportaram. Isso. Aqui. 100. Ele botou 80 e depois mudou para 100, certo? Essa foi a única variação que eu vi do caderno, ou do vídeo no caso, para o seu arquivo. Então a água aqui, ela em vez de 50 deveria ser 100. Certo. Indo agora para a medição 5. Abrindo aqui, medição 5 seria a versão 1004. Aqui na medição 5, eu não sei porque eu abri, porque na verdade eu não tenho nada para observar dela, a não ser o horário, que novamente aqui está seguindo aqueles padrões já que a gente já viu nas anteriores. Mas os dados que você preencheu aqui, eles, como parte do controle, eles estão corretos. Então, indo agora para a última medição. Opa! Tem um ícone errado. Versão 1005. A versão 1005, Performance Input. Aqui na versão 1005, eu vou ter mais algumas observações. Aqui, ó, se você perceber, você agora colocou o horário como até dia... uma coisa importante aqui que eu percebi que você fez é que a galera anterior que estava fazendo, eles estavam considerando até o fim do mês, ou seja, dia 30 é no sábado. Eles não estavam considerando dia 1º de maio, porque estavam terminando apenas no mês de abril. Então eles esqueciam desse dia 1º. Aqui você conseguiu fazer isso, considerou o dia 1º, certo? Só que aqui eu não entendi por que você alterou o seu formato. Tipo, aqui ficou mais correto, é que ele está considerando o último dia até 16 horas e agora ele está começando 16 horas, ou seja, não tem intervalo entre uma medição e outra, certo? Não vai ter perca de dados. Aqui nessa versão 1005, a primeira observação que eu vou fazer é sobre o consumo de água da supervisão. Cadê? O consumo de água da supervisão, que ele é indicado por 500, certo? Ele é alterado para 500. Teve um consumo em excesso, tanto que você colocou aqui o aumento do consumo de água em virtude do calor. Esse valor aqui ele deveria ser de 500. Água do transporte do bloco F, aqui a gente observa que começou a aparecer a atividade de transporte, certo? E esse valor aqui ele acabou sendo arredondado para 49,60, mas deveria ser 50. E o consumo de água para grama, aqui novamente, ele deveria ser 100. Isso já foi, acho que
acumulado da última atividade, se acabou não acabou continuando com esse valor. Não, minto. Na última atividade ele era 50, né? Ele tava com 50. Aqui seria 100, novamente. Então, para nosso plano de tabela de desempenho, certo? Ela vai ser trabalhada aqui na parte 2 da unidade. Eu percebi aqui que você criou uma nova versão. Ainda eu estava meio confuso do porquê você ter criado por ela. Justamente porque quando eu abri aqui a Performance Input, percebi que a data continua, certo? O prosseguimento. Ela está no dia 1º ou dia 8. Só que ela não tem nenhum dado que deveria ser contabilizado, já que não existe essa tabela no vídeo. Então, na tabela de desempenho, faltaram as imagens de alguns. Em algumas tabelas faltaram a informação de moral da equipe e mais da empresa. Tanto é que ele está contabilizando 0 aqui e deveria ser ter algum valor preenchido. Né? Justamente porque algumas das medições ela não estão sendo contabilizadas. Agora aqui a sua revisão da unidade 8, verificação da unidade 8, que trata dos indicadores do projeto. Primeira coisa aqui já é modo 700. Esse modo ele não consta no caderno. Não sei se você criou para te auxiliar com alguma informação, mas caso isso ocorra, recomendo que você identifique aqui com talvez um asterisco, um jogo da velha, talvez alguma identificação de que esse é um modo criado por você, usuário do estudante, né? Para assim, diferenciar dos outros modos que são cobrados na unidade. O modo 700 ele não é um deles. E indo para o modo 800, eu não sei se você acabou salvando o layout antes da apresentação dos gráficos, certo? Deveria ocorrer aqui uma apresentação de gráficos no modo 800 e ele não consta nada no modo aqui que pelo menos eu consigo visualizar, né, na minha máquina. E no modo 810, uma coisa que aconteceu aqui é que essa sua baseline eu não fazendo aqui projeto, opa, comparação setup, eu não entendi direito aqui se essa pasta que você criou, esse endereçamento. Bom, eu imagino que é porque você baixou os arquivos novos para essa unidade, né? Mas a ideia é que você tenha salvo eles no seu próprio. Com o seu número de matrícula. Você poderia ter salvo a versão baseline lá, justamente para fazer essa comparação, certo? Não sei porque eu abri essa janela. Então aqui o modo 810 faltou fazer essa atualização da baseline, justamente para poder acessar em outras máquinas, tá dando algum problema. E, bom, ele não está mostrando a análise de valor agregado, então recomendo verificar, fazer a revisão dessa parte do vídeo lá, porque não está mostrando nenhum dado aqui que a gente possa estudar e futuramente apresentar. E lembrando novamente das apresentações, a unidade 8 ela contém algumas apresentações que vão ser, nós temos que marcar para apresentar.